Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu e hoje, claro, estou trazendo um assunto extremamente desagradável, mas muito importante, que foram as tragédias de Mariana e Brumadinho. Em 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, que fica em Mariana, Minas Gerais, que guardava rejeitos de minério de ferro, se rompeu, jogando 55 milhões de metros cúbicos de lama na bacia do Rio Doce. 25 de janeiro de 2019, inacreditavelmente, mais uma barragem que armazenava rejeitos de minério de ferro se rompeu. Dessa vez, a barragem 1 que ficava na Mina do Feijão, lá em Brumadinho. Ao se romper, jogou cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lama por toda a região. Além de terem tirado centenas de vidas humanas, essas duas tragédias causaram impactos ambientais gigantescos, que estão destruindo e prejudicando a vida de várias pessoas que dependem dessas regiões para sobreviverem. Só para você ter uma ideia, depois que nós tivemos a tragédia de Mariana, várias questões sobre isso foram trazidas para os vestibulares. E por isso é extremamente importante você saber sobre essa temática, principalmente você, claro, que vai tentar vestibular nesse ano, porque com a tragédia de Brumadinho, a tendência é que o assunto apareça ainda mais nessas provas. Em Mariana, por exemplo, a lama caiu no Rio Doce e percorreu 60 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico. Lá, soterrou animais que viviam presos no fundo do mar, que a gente chama de animais bentônicos, e também atingiram os recifes de corais que estavam próximos dessa região. Sem contar as espécies de peixes que viviam no rio. Elas desapareceram e agora elas até estão retornando, porém 26 espécies até agora ninguém viu mais, ou seja, desapareceram mesmo. Já em Brumadinho, além das centenas de mortes que nós tivemos, morreram muito mais pessoas em Brumadinho do que em Mariana, nós tivemos a destruição de uma área importantíssima de Mata Atlântica, um bioma que já está praticamente extinto do nosso país. Só para você ter uma ideia, cerca de 290 campos de futebol, representados aí pela Mata Atlântica, foram soterrados pela lama. Tanto em Brumadinho quanto em Mariana, a lama não só soterrou as plantas, como também soterrou os animais. Mamíferos desapareceram, anfíbios também desapareceram. Especialistas dizem que é como se você tivesse tido uma grandiosíssima erupção vulcânica nas duas regiões. Também temos que lembrar que a chegada da lama, tanto no Rio Doce como no Rio Paraopeba, trouxe sedimentos para a água, o que prejudicou a entrada de luz e, consequentemente, prejudicou a fotossíntese feita pelo fitoplâncton. E claro, o fitoplâncton são aquelas microalgas que servem de base de cadeia alimentar, ou seja, servem de alimento para vários animais. Como eles não conseguiam fazer a fotossíntese, morreram. Os poucos que sobraram estão contaminados com metais pesados e estão passando esses metais pesados para toda a cadeia alimentar. Esses sedimentos que chegaram nos dois rios fizeram o que a gente chama de assoreamento desses rios. O que é isso? Eles estão mais rasos, né? Como se você pegasse um balde com água e jogasse areia dentro. Isso é assoreamento. Além disso, a mata ciliar foi destruída e mata ciliar é extremamente importante para impedir o assoreamento do rio, ou seja, impedir que mais sedimentos cheguem a esses rios. E isso é um grande problema, porque parte da lama ainda não chegou, nem no Rio Doce, nem no Rio Paraopeba. Só que toda vez que chove, essa lama vai sendo levada aos pouquinhos para os rios que, sem suas matas ciliares, nas suas margens, acabam não tendo recurso nenhum para impedir ainda mais esse impacto ambiental. E não é só isso, né? Como morreram vários organismos por lá, o processo de decomposição está fazendo com que a água fique mais quente e com menos oxigênio. A lama também soterrou as nascentes dos rios, ou seja, aquelas regiões onde a água brota para formar esses rios. E isso, claro, vai trazer por muito tempo
impactos no abastecimento de água naquela região. E tem mais, hein? Os laudos estão indicando que nos dois rios nós temos a contaminação por metais pesados, chumbo, arsênio, cromo, substâncias altamente tóxicas que estão sendo incorporadas pelos organismos que vivem nesses rios. Um processo que a gente chama de bioacumulação. Anota aí! Bioacumulação é a absorção e a retenção de substâncias químicas no organismo de um ser vivo. Ou seja, os seres vivos que estão vivendo nas duas regiões neste momento estão acumulando metais pesados nos seus tecidos. Eles não conseguem eliminá-los, eles não conseguem metabolizar arsênio, eles não conseguem metabolizar cromo, chumbo. Então isso vai acumulando e com o tempo traz consequências graves. O chumbo, por exemplo, quando está em excesso no organismo, é um dos metais pesados mais perigosos. Vai atacar o sistema nervoso, vai atacar a medula óssea, que é responsável pela produção de sangue, e também vai atacar os rins. Já o arsênio provoca lesões tanto na pele como em outros órgãos vitais, como é o caso do coração e do fígado, podendo levar a pessoa à morte. O cromo também causa lesões na pele, mas não é só isso. Ataca o sistema respiratório, podendo causar bronquite, e é um grande responsável pelo aumento dos casos de câncer na região. Esses seres vivos que estão sofrendo o processo de bioacumulação vão passar esses metais pesados para os outros seres vivos que estão se relacionando com ele na cadeia alimentar. E quanto mais no topo da cadeia alimentar você estiver, maior será o acúmulo de substâncias tóxicas no seu corpo. Um processo que a gente chama de biomagnificação. Anota aí! Biomagnificação é o acúmulo progressivo ao longo da cadeia alimentar de substâncias não biodegradáveis. É mais ou menos assim: a planta está cheia de metais pesados. Quando ela é comida por um herbívoro, passa esses metais pesados para o herbívoro. E esse herbívoro, quando é comido por um carnívoro, passa esses metais pesados para o carnívoro. Tá difícil de entender o que é biomagnificação? Vem comigo então! Bora entender então como é que acontece o processo de biomagnificação. Para isso eu trouxe uma cadeia alimentar muito comum lá no Rio Paraopeba e no Rio Doce. Temos aqui na superfície do rio o fitoplâncton, um produtor que faz fotossíntese, produz a própria energia, que é comido por um caramujo de água doce, que por sua vez é comido por uma traíra, né, um peixe, que por sua vez vai ser comido por uma águia cinzenta. Então, olha só, se você está numa região cheia de metais pesados, vamos pegar como exemplo o chumbo, o fitoplâncton vai absorver para ele, vamos botar assim, ó, 4 moléculas de chumbo. Bom, quando o caramujo for comer o fitoplâncton, ele não vai comer só um fitoplâncton, ele vai comer uma porrada. Vamos supor que ele coma 10 fitoplânctons. Então, vai ser 4 vezes 10. Logo, esse caramujo vai acumular com ele, ou melhor, vai receber desse nível trófico 40 moléculas de chumbo. Se a traíra comer 2 caramujos, o que vai acontecer? Porque, claro, um caramujo só não sustenta uma traíra, ela vai ter que comer vários. Se ela comer 2, ela já vai ter 80 moléculas de chumbo. E a águia, por sua vez, também não vai comer só uma traíra, vai comer várias. E aí, se ela comer 2 traíras, ela vai ter 160 moléculas de chumbo. Ela vai receber essa herança e, claro, vai acumular essas moléculas dentro do corpo dela. Olha só, perceba que quanto mais no topo da cadeia você estiver, maior a quantidade de veneno que você recebe. Esse acúmulo de veneno, de substâncias nocivas ao longo da cadeia alimentar é o que a gente chama de biomagnificação. Cuidado para não confundir com a bioacumulação. Bioacumulação é quando eu falo só de um organismo. Então, falou de um organismo só? Bioacumulação. Quando você fala de cadeia alimentar, aí você está falando de biomagnificação. Agora,
olha a pira do processo pedagógico. As pessoas que estão vivendo lá na região do Rio Doce, na região do Rio Paraopeba, olha só, elas podem comer traíras. E aí olha só o que vai acontecer. Então, quando o homem está também no topo da cadeia alimentar, ele é o que vai receber a maior quantidade de veneno. Então, podemos afirmar tranquilamente que as tragédias de Mariana e Brumadinho aumentaram drasticamente os processos de bioacumulação e biomagnificação nessas regiões. E isso vai continuar acontecendo por dezenas e dezenas de anos. As questões que apareceram até agora falando de Mariana, a maior parte fala sobre isso, sobre bioacumulação e biomagnificação. Então, a quantidade de questões que irão aparecer agora por conta de Brumadinho, falando desses dois processos, claro que irão aumentar. Já, bicho bom, e não dá pra fazer nada, não? Dá até dá, mas tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade. Então, por exemplo, nós podemos fazer aí, ó, a reconstrução das matas ciliares. Você pode plantar gramíneas nessas matas ciliares e aí você já vai ter pelo menos uma espécie vegetal ali, impedindo que mais lama fique chegando nesses rios. Os outros processos que a gente pode aplicar, primeiro, é a fitorremediação, que é quando você usa espécies de plantas para destruir esses metais pesados que estão lá, ou você também pode usar a biorremediação, que é quando você usa bactérias ou fungos também para destruírem esses compostos nocivos que estão na água. A fitorremediação, fito, ó, planta, né? Então você vai remediar com uma planta, ou seja, vai tentar curar aquele problema usando uma planta, é um processo super barato e até ecologicamente correto de ser feito. Você vai usar espécies de plantas como, por exemplo, o aguapé, o mucuna preto ou o feijão de porco. E essas plantas, elas vão retirar os metais pesados da região. Agora, vamos dar um Philosophies of Life. Ela pode ou não pode aumentar o processo de biomagnificação? Essas plantas, elas podem ou não podem? Claro que podem, porque elas vão ficar com os metais pesados dentro delas. Se algum herbívoro comê-las, esses metais pesados começam a ser passados pela cadeia alimentar. Por isso que tem que cuidar, tem que isolar a região ali, para que isso acabe não contaminando os outros seres vivos que estão ali. Já o processo de biorremediação, geralmente ele é mais utilizado quando a gente tem um derramamento de petróleo numa região. Agora, nada impede você ter alguma espécie de bactéria lá capaz de fazer a destruição de metais pesados na água que está lá. O maior projeto de biorremediação que tivemos na história foi o que controlou o derramamento de petróleo do navio-tanque Exxon Valdez no Alasca em 1989. Nesse caso, o que foi feito foi que eles jogaram um fertilizante na água que estimulou o crescimento de bactérias que já viviam na região. E essas bactérias tinham a capacidade de degradar petróleo. Calcula-se que elas degradaram cerca de 47 milhões de litros de petróleo naquela região. E você sabe por que esse tipo de tragédia se repetiu aqui no Brasil? Porque basicamente é muito mais barato você indenizar as vítimas do que você investir em prevenção. É muito mais barata a impunidade do que a prevenção. E é por isso que as pessoas, depois do que aconteceu em Mariana, foram levando a coisa meio que na maciota, uma coisinha ali, uma leizinha ali, um negocinho ali, mas que não foram eficientes para que a gente evitasse que uma nova tragédia acontecesse. E se nada for feito, pode esperar que em breve teremos outra. Eu disse no meu vídeo de Mariana, lá em 2015, que não iria acontecer nada, que iam construir meia dúzia de casinhas, uma coisinha ali, tal, uma multinha ali, pronto. E foi justamente o que aconteceu. Eu espero que agora as autoridades e os órgãos de fiscalização tomem vergonha na cara e comecem a cobrar dessas empresas uma maior segurança, porque eu volto a dizer, quanto vale uma vida humana? Quanto vale um pedaço de Mata Atlântica destruído? Isso não tem valor. E outra, nós só vamos saber o real impacto dessas duas tragédias daqui a muitos anos. Nesse momento, esses são os impactos que eu te mostrei. Mas daqui a algumas dezenas de anos nós vamos olhar e falar, caramba, quanta coisa aconteceu por causa daquilo. Realmente uma vergonha.
E claro, se o vídeo foi útil, deixa aquele joinha, se inscreva no canal. Desnecessário também dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!